Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de São Gonçalo. Eu sou a professora Joana Fernandes. Estou iniciando aqui com vocês mais uma aula de regimento interno para a Câmara Municipal de São Gonçalo, tá bom? Gente, essa é a nossa nona aula. Se você não assistiu nenhuma das nossas aulas, vai aparecer um cardzinho aqui em cima para você. Já temos 8 aulas aqui no canal. A gente está abordando aí os principais pontos, tá, de regimento interno que poderão ser pedidos aí na sua prova, tá bom? Gente, vamos então para a nossa aula. Você que já está comigo, já está acompanhando, né? A gente falou aí nas últimas aulas sobre a mesa diretora da Câmara, né? Que é aquele órgão que cuida de toda a parte de organização, de administração da Câmara de Vereadores. É um órgão composto, né? Por vereadores eleitos para os cargos, né, para os determinados cargos. Eu tenho lá, né, o presidente, o vice-presidente, tem o primeiro, segundo, terceiro secretário fazendo parte aí desse órgão, né? E cada um deles, né, vai ter uma função, tá? E essas funções costumam ser muito pedidas em prova. Qual é a competência do presidente? Qual é a competência do vice? Qual é a competência do secretário, tá? A competência, gente, às vezes a gente usa essa palavra e não associa. Tem a ver com o poder fazer, tá? Tem a ver com a capacidade, a autoridade de realizar uma determinada atribuição, e não só a autoridade, mas a obrigação de fazê-lo, tá? Então, o presidente ele tem as suas atribuições, o vice-presidente também, a primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário também, tá? É claro, não vai dar para a gente abordar todas essas competências do presidente. O presidente é o que mais tem competências, mas eu posso falar resumidamente para vocês de como mais ou menos é o trabalho dele, para você poder associar na hora da prova, né, uma questão lá a ele, tá? E o que a gente vai fazer? A gente tem muitas competências do presidente. O vice-presidente, a competência dele é isso daqui. E o primeiro secretário, a gente também tem uma competência bem resumida. E o segundo e o terceiro secretário, basicamente, vão substituir o primeiro secretário. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar. Eu vou só pegar um pontozinho aqui da competência do presidente, que é um pontozinho que é mais pedido em prova, tá bom? E depois eu vou partir para a competência do secretário, do vice-presidente e do primeiro secretário. Se você souber qual é a competência do primeiro secretário, qual é a competência do vice-presidente, né? Por eliminação, você vai saber quais são as competências do presidente. São aquelas que não são nem do primeiro secretário e nem do vice, ok? Então a gente vai fazer assim. Claro, você deve ler todas as competências, né? Dá uma lida, mas a gente vai estudar com um pouquinho mais de atenção as competências do primeiro secretário e as competências do vice-presidente, que aí é muito tranquilo, né? Que as competências do presidente serão aquelas que nós não vamos estudar, ou seja, aquelas que por eliminação, tá bom? Vamos lá, então? Vamos começar a nossa aula. A gente vai falar aí, ó, a competência do presidente, gente, ó, ela está elencada, né, do artigo 18, 118, olha só, do artigo 18 até o 23, tá? Do regimento. Leitura obrigatória, tá bom? Leitura obrigatória. Aí, nesse artigo 18 e ao 23, você vai ver que o presidente ele tem competências administrativas, tá? É ele que vai ser responsável por tomar as decisões administrativas da Câmara, tá? A decisão, por exemplo, pela realização de um concurso público, por empregar o orçamento da Câmara numa determinada compra, fazer uma licitação, né? É ele que vai cuidar da administração dos bens e administrar o orçamento da Câmara, tá? Então, tudo que for decisório, que for uma decisão de cunho orçamentário, de cunho administrativo, pode associar o presidente da Câmara, tá? Ele também vai ter competências que eu chamo de operacionais, tá? Mas lá, né, na listagem do artigo 18, 19, 20, 21, 22, 23, você vai encontrar elas como legislativas, tá?
Ou seja, na hora em que os vereadores estiverem em sessão, estiverem em reunião, cabe ao presidente organizar aquele trabalho. É ele que vai abrir o expediente, né? Que vai abrir lá a reunião. É ele que vai dar a palavra, vai tirar a palavra, tá? Ele é o cara que vai presidir a reunião, né? É ser o orador da reunião principal, né? Que vai dizer, olha, apartar ali, pode falar aqui, né? É ele que vai tomar ali as principais decisões no momento da reunião dos vereadores, tá bom? Tá bom? Então, ele vai ter essas competências, tanto operacionais como competências administrativas e legislativas, né? Que a gente pode associar uma a outra. E tem uma questão sobre o presidente que eu quis trazer para a gente ler, que eu acho que é uma questão que costuma ser pedida em prova. Acho não, é pedido em prova, então eu acho que é relevante a gente ler, tá? É no artigo 21, que vai falar o seguinte, gente. Normalmente, o presidente não vota, tá? Nas proposições. Em regra geral, quando vai ser votado uma lei, quando vai ser votado um projeto, uma proposição, o presidente, ele normalmente não participa da votação, tá? Ele não opina. Porque ele tem que ser imparcial ali, né, na hora de organizar a votação, então é melhor que ele não se envolva na votação, tá? Em regra, vamos comigo, regra, o presidente da Câmara não participa das votações, tá? Não participa integrando, né, dando seu voto, ele não vota, tá? Mas existem alguns casos em que ele vai votar. E agora é importante você saber que casos são esses, porque isso normalmente cai em prova, tá? Nas eleições da mesa, né? Então, se ele é presidente, está sendo eleita a mesa do próximo mandato. A gente viu aqui que o mandato da mesa é de 2 anos, né? Então, está acabando o período deles e vai ter uma nova eleição para a mesa. Ele, nesse caso, ele pode votar na eleição da mesa, tá bom? Também, ó, quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta ou de 2/3 dos membros da Câmara. Então, se for um assunto que exige a maioria absoluta, ou seja, a maioria de todos os membros da Câmara, tá? Se a Câmara, sei lá, tem 27 membros, né? A maioria absoluta seria o que aí? Né? Seria 18 mais 1, né? Seria, aliás, 18 mais 1 não, gente, pelo amor de Deus, que conta, né? Seria 14 votos, né? A maioria absoluta. A maioria absoluta é a maioria não dos presentes, mas a maioria dos membros da Câmara, tá? Então, seriam 14 votos ali. Então, se for esse caso, esse quórum exigido, ou 2/3, aí 2/3 sim, né? Estaria falando aí de 18 no número total de 27 vereadores. Então, nesse caso, tá? Nesses casos, quando exige assim um quórum muito qualificado, que a gente fala que é quórum muito qualificado, um quórum muito alto, né? Muitos votos. Aí o presidente ele entra na votação, tá? O presidente ou o seu substituto legal, que a gente vai falar aí como é que ele é substituído também, tá? Quando houver empate em qualquer votação no plenário, isso aqui a gente chama de voto de Minerva, não sei se vocês já ouviram falar disso, tá? Ou seja, teve empate, quem vai desempatar? O presidente, é o voto de Minerva, né? O voto que decide uma votação acirrada ali, tá? Nos casos onde sua livre e espontânea vontade queira ou não queira votar, ou seja, até mesmo nos outros casos, que em regra ele normalmente não vota, tá? Mas se ele quiser votar, ele pode. Mas ele tem a prerrogativa de dizer assim, voto ou não voto. Porque você sabe que os demais vereadores que estão presentes, eles não podem se abster, né? Eles têm que votar. Então, o presidente não. O presidente, se ele não quiser votar, ele não tem essa obrigatoriedade, tá bom? Mas, é claro, se houver uma matéria que não seja nenhum desses casos aqui, 1, 2 e 3, mas ainda assim ele disser, não, eu faço questão de votar, ele vota, tá bom? Sem problema. Ok? Isso aí eu acho que sobre as competências do presidente é o que a gente poderia vir com um pouquinho mais de atenção, que pode ter um peguinha. As demais, aquilo que eu falei, são administrativas, são operacionais, né? Que ele vai decidir sobre o orçamento, ele vai ser também a figura que vai representar a Câmara, né? Perante as outras autoridades, as outras esferas públicas, né? Então, desculpa, gente. Ele é esse cara, tá? Ele é o rosto da Câmara, né? Como se ele fosse o gerente da Câmara, né? O administrador, né? Da Câmara de Vereadores, tá bom? Então, você vai ler essas competências, até porque você precisa ter
uma ideia geral, ok? Vamos lá. Agora o vice-presidente, gente, está no artigo 24. Eu fiz questão de trazer porque é muito pequenininho. Olha, o vice-presidente supre a falta ou impedimento do presidente, tá? Em plenário, ok? Em plenário é lá na reunião da Câmara, tá? Então, se o presidente faltar, cabe ao vice-presidente entrar no lugar dele, tá? Ausentes em plenário de qualquer membro da mesa, tá? Gente, isso aqui tá na lei, tá? Que tá escrito assim mesmo. Ocorrerá a substituição sucessiva dos membros, tá? Podendo qualquer vereador ser convidado para substituição em caráter eventual. Ao vice-presidente compete ainda substituir o presidente fora do plenário em suas faltas, ausências, impedimentos, licença, ficando nas duas últimas hipóteses, no caso de impedimentos e licenças, investido na plenitude das respectivas funções, tá? Na hora determinada para o início da sessão, verificada a ausência dos membros da mesa, seus substitutos assumirá a presidência o vereador mais antigo no mandato, dentre os presentes, que acolherá entre seus pares um secretário. Então, faltou o presidente, faltou o vice-presidente, faltou a mesa inteira. Quem é que vai assumir os trabalhos? O vereador mais antigo, tá? No mandato. Não é o mais velho, tá? Não é o mais velho, não é o mais votado nas últimas eleições. É aquele que tem mais mandatos, que está mais tempo na vereança, tá? E aí ele vai acolher entre os seus pares um secretário. Ele vai escolher alguém para secretariar ele, para poder fazer o trabalho, tá? A mesa composta na forma do parágrafo anterior, né, que é um vereador mais antigo, mais um secretário que ele escolhe lá na hora, dirigirá os trabalhos até o comparecimento de titulares ou de seus substitutos legais. Então, ele vai ficar lá até que apareça alguém apto a substituir, alguém que seja membro da mesa que possa substituí-lo, tá bom? Então, qual é a função do vice-presidente? Substituir o presidente em plenário ou fora do plenário, tá? Nas suas faltas, nas suas ausências, nos seus impedimentos e nas suas licenças, tá bom? O presidente da mesa tirou uma licença médica, né, de 15, 20 dias. Quem vai substituí-lo? O vice-presidente, tá? E aí ele vai substituir total, em todas as funções do presidente, tá? Ok? E aí também, aí ele vai trazer outro caso, né? Todo mundo faltou, não tem nenhum vice-presidente. Quem substitui o presidente? Quem substitui a mesa, né? O vereador mais antigo, e aí ele vai escolher um vereador lá para poder ser tipo, né, o secretário, que é como se fosse um assistente, a gente vai falar dele agora, tá bom? Para poder ajudá-lo nos trabalhos até que, né, o pessoal, os titulares chegam ou um substituto legal também chegue, tá bom? Vamos lá. Primeiro secretário, gente, as funções do primeiro secretário eu vou trazer por quê? Se você souber o que faz o primeiro secretário, basicamente por eliminação você já sabe, né, o que faz o presidente, porque tudo que se a banca vier com uma questão, por exemplo, são atribuições do presidente, né? Garanto, ela vai trazer 3 atribuições do secretário e uma do presidente. Aí você já sabe quais são as do secretário, você já, por eliminação, sabe qual é a do presidente, tá bom? Então vamos guardar, são 8 atribuições, não é tão difícil guardar essas competências, tá? Porque o que faz um secretário, gente? Fecha o seu olho aí, vamos fazer o exercício, fecha o seu olho. Pensa no secretário, né? Normalmente as pessoas pensam numa secretária, né? Uma palavra que já associa a uma figura feminina. Mas pensa no secretário, o que você preferir. Pensa no que você acha que faz um secretário. Você já trabalhou, né? Será que você que está me ouvindo já trabalhou como secretário? Eu já fui secretária, né? Fui secretária numa fundação, né? Fundação Rui Barbosa, lá em Botafogo. Trabalhei um tempo lá. Mas, então assim, já tem uma ideia, de repente você já até também trabalhou como secretário, né? O secretário, basicamente, ele é como se fosse um assistente executivo, né? Ele vai auxiliar uma autoridade, pode ser um presidente da Câmara, como é o caso do primeiro secretário, pode ser um gerente de uma firma, enfim, ele vai trabalhar cuidando dessa parte mais burocrática, né? Mexendo mais com papel, com a organização de arquivos, de papéis,
essa parte mais de organização mesmo, não tem muito o que falar, organização burocrática, né? Mexe muito com papel, secretário, a gente tem que sempre associar isso, tá bom? E ele é meio que um auxiliar, ele não tem poder de decisão, tá? Normalmente o que ele faz é cumprir, né, uma função complementar, né, àquele que decide, tá? Então o cara toma uma decisão, precisa redigir um documento, né, que expressa essa decisão. Quem vai redigir o documento? Um secretário, tá bom? Então ele está sempre auxiliando em quem toma as decisões. Vamos ver, ó. Verificar a presença dos vereadores, gente, fazer a chamada, tá? Ao abrir-se a sessão, anotando os que não comparecerem, os que faltaram por causa da justificativa ou não, e consignando outras ocorrências sobre o assunto e controlando a exatidão dos registros do livro, da presença, né? Abrindo e encerrando a lista dos presentes a cada sessão. Então ele vai cuidar. Será que está todo mundo aqui, né? Quem faltou? Atestado médico vai para a mão dele, é ele que vai fazer essa organização aí, tá? Vai depois, claro, levar para a secretaria da Câmara, arquivar direitinho, mas ele vai cuidar desse controle de presença, tá? Fazer chamada dos vereadores, né? Nas ocasiões determinadas pelo presidente, olha aí, ele auxiliando o presidente, né? Ler a ata da sessão anterior, tá? Toda a sessão da Câmara, a gente tem uma ata. O que é uma ata? É um documento, um livro, onde vai dizer lá, aos 13 dias do mês de agosto de 2022, se reuniu no presente, né? Assim que começa uma ata? Começa uma ata. Aí vai falar o que foi discutido, o que foi decidido, o que foi colocado. A ata, ela vai, tipo, descrever em palavras tudo o que ocorreu naquela reunião. E essa ata, ela tem que ser lida, tá? Toda reunião nova começa lendo a ata anterior. Quem faz a leitura? O secretário, porque quem faz a ata? O secretário, tá? O primeiro secretário. Então o cara, ele tem que cuidar. Mas ó, não se ilude não, tá? É o primeiro secretário que faz, mas ele não faz sozinho não, tá? Provavelmente ele, né, muitos deles, claro, contam com a ajuda dos funcionários da Câmara para isso. Então, você que está fazendo concurso aí, pode ser que você acabe tendo essa atribuição aí de auxiliar o primeiro secretário na elaboração da ata, tá? Então, fica ligado nisso. Mas, para fins de coisa, a ata é com o secretário. Falou de ata, pensa no secretário, tá bom? O expediente do prefeito dos versos, bem como a proposição e demais papéis que devam ser de conhecimento do plenário. Então, ele vai falar os avisos, vai dizer o que vai ser tratado naquela reunião, tá tudo ali, né? É atribuição dele fazer isso, tá? Fazer a inscrição de oradores. Então, o vereador Chiquinho da Silva quer ter a palavra nesse dia. Ele vai procurar o primeiro secretário que vai anotar o nomezinho dele lá, vai inscrever ele para que ele tenha o seu momento de trazer a palavra, tá? Superintender a redação da ata, resumindo os trabalhos da sessão, assinando-a juntamente com o presidente e o segundo secretário, tá? Então, ele que vai cuidar aí dessa elaboração da ata, ok? Redigir e transcrever as atas das sessões secretas. A sessão secreta, gente, ó. Percebe que ele não vai redigir as atas nas sessões normais. Ele vai superintender, ou seja, vai haver funcionários que vão estar trabalhando na elaboração dessa ata, que vai caber ali a supervisão dele, tá? E aí depois ele vai resumir ali, e aí ele vai assinar, o presidente vai assinar, o segundo secretário vai assinar, tá bom? Agora, na sessão secreta, a gente vai falar sobre sessões futuramente, é uma sessão em que os funcionários não fazem parte, é uma sessão fechada só para os vereadores. Então, se não vai ter nenhum funcionário da Câmara participando, nenhum funcionário da Câmara vai poder fazer a ata, né? Senão não é mais secreta, né? Então, quem tem que fazer a ata dessas sessões, redigir, tá? Transcrever é o primeiro secretário, tá? Assinar com o presidente e o segundo secretário os atos da mesa, né? Então, toda vez que o presidente tomar uma atitude, né, uma atribuição lá da mesa, vai caber a ele assinar juntamente com o segundo secretário, tá? Auxiliar a presidência na inspeção dos serviços da secretaria e na observância deste regimento. A Câmara de Vereadores tem uma secretaria, tá? E você
que está entrando aí para um cargo, né, administrativo na Câmara, provavelmente vai compor essa secretaria. Então, não somente o presidente, tá, vai inspecionar, como também o primeiro secretário vai ser o cara que vai ficar ali, né, no seu cangote no trabalho, né, de olho no que você está fazendo, se está tudo direitinho, é ele que vai inspecionar esse trabalho da secretaria. Então, muito importante você conhecer as atribuições do primeiro secretário. Você vê que ele não toma decisão alguma, né? O que ele faz? Inspecionar a secretaria, auxiliar na elaboração da ata ali, né? Cuidar da parte da ata, se responsabilizar por isso, pela leitura, pela elaboração, e fazer chamada de vereador, tá? As questões decisórias da mesa são atos do presidente, tá? Segundo secretário, ó, compete ao segundo secretário substituir o primeiro secretário nas suas ausências, gente. É só isso, tá? Licenças e impedimentos, bem como auxiliá-lo no desempenho de suas atribuições quando da realização das sessões plenárias e, na falta deste, incumbe sua competência ao terceiro secretário. Então, para que serve o segundo secretário? Substituir e auxiliar o primeiro secretário. Para que serve o terceiro secretário? Substituir e auxiliar o segundo secretário, tá? Então é basicamente essa escadinha aí, tá bom? Tranquilo, né, gente? Tranquilinho. Então, essa é a parte de competência. A gente está fazendo um curso intensivo, então a gente não vai ficar entrando em detalhes, né? Cabe você fazer o seu deverzinho de casa aqui, ó. A leitura desses artigos aqui, obrigatório, tá? Mas não fica encanado, tem que decorar. Não, tenta compreender o que é ser um presidente da mesa. E aí você vai ter muito mais tranquilidade na hora de resolver questões de competência que caem bastante em prova, tá bom? Gente, vamos então ficando, né, nesse ponto aqui da aula, né? E aí temos aí um recadinho para você sobre o nosso material. Beijo. Pessoal, deixa eu mostrar agora para vocês os materiais que nós preparamos para te auxiliar aí na sua preparação para esse concurso, né, da Câmara Municipal de São Gonçalo, tá bom? A gente tem vários materiais em PDF, tá? São questões comentadas para você treinar em cima do conteúdo da sua prova, ok? Você vai vir aqui no nosso site, ó, expressoconcurso.com.br, vem aqui em concursos. Primeiro concurso aqui, ó, concurso Câmara de São Gonçalo. Clicou, vai abrir uma página onde você vai ter mais informações aí, né, do edital. E no final você tem aqui todos os materiais que nós estamos oferecendo. Tem questões comentadas, todas com comentário, tá, gente? Você vê a questão e embaixo você tem um comentário explicando, né, o gabarito daquela questão para você fixar o seu conteúdo, tá bom? Tem questão comentada de História e Geografia de São Gonçalo, Regimento Interno, tá? A gente está trabalhando as aulas, tem aí 82 questões preparadas em cima do Regimento Interno. Tem questões comentadas de ética e filosofia, relações interpessoais, estatuto do servidor, lei orgânica e português da Banca Selecom, tá? Português todo em cima de questões que a Banca Selecom vem pedindo nas provas, tá bom? Então, você pode comprar esse material aí separadamente, ó, os valores 15, né, 12, dependendo aí de qual o assunto do material, ou você pode comprar o combo completo com todas essas questões comentadas em PDF por apenas R$90, tá bom? Se você quiser adquirir, ó, clicou em comprar, você vai ser direcionado para o PagSeguro, tá? Vendido por Jorge Paulo aí. Aqui você pode pagar com boleto, com cartão. Fez o pagamento, liberou, né? O pagamento, você vai receber esse material no seu e-mail, tá bom? Olha, você também, tá, tem a opção de comprar pelo PagSeguro diretamente, o link está aqui na descrição do vídeo, e também de fazer transferência ou depósito bancário, tá? Nesse caso, entre em contato no número do Zap, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá nesse Zap você vai ser instruído de como pode adquirir o material através de uma transferência ou um depósito bancário, tá? A gente trabalha aí com vários bancos, não vai faltar aí opções para você, tá bom? Então tá aí os nossos materiais de revisão. Vou então fechando então a aula, tá bom? Estuda que a vida muda. Um beijão, fica com Deus.